Amados, queridos irmãos, amigos, a você que nos ouve, a você que nos acompanha, a você que pela primeira vez chega a este canal, eu quero, queridos, nesta oportunidade, neste momento, cumprimentá-los a todos vocês na bendita, na eterna e soberana paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz venha permanecer, que esta paz venha habitar, que esta paz venha continuar em nosso coração, não só hoje, mas que seja para todo o sempre. Queridos, Salmo 40, do verso 1 ao 3, está escrito: Esperei confiante pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou o espaço. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Graças a Deus. Eu quero, meus amados, em primeiro lugar, pedir licença para entrar na sua casa, no seu lar, através do seu receptor, do seu meio de comunicação. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pedir ao Senhor que te recompense pelos minutos e segundos que você tem deixado seus afazeres, cancelado seus compromissos, para juntos meditarmos na palavra de Deus. Meus amados, a palavra de Deus nos diz que tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia também nos diz que bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Bendito seja Deus. Os versos em que lemos do Salmo 40 nos mostra que Deus tem o seu tempo, a sua hora determinada para trabalhar em nosso favor. Louvado seja Deus. Mas o verso de número 1 nos exige de nós tempo, exige de nós confiança. Louvado seja o nome do Senhor. Exige de nós que venhamos a esperar no tempo e na hora do Senhor. Louvado seja Deus. O Senhor não trabalha, não opera, não faz na hora do homem. Não, queridos. O Senhor opera no tempo dele, na hora dele, no momento dele. Louvado seja o nome do Senhor. De acordo à sua vontade. E exige de nós paciência. Louvado seja Deus. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías que os nossos pensamentos não são iguais aos pensamentos de Deus. Os propósitos do Senhor não é igualmente os nossos propósitos. Os caminhos do Senhor não se igualam aos nossos caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. Pois o Salmo de número 40, o salmista nos diz o seguinte: eu esperei. Muitas pessoas querem alcançar os seus objetivos, mas não têm paciência, queridos, para esperar. Muitos se frustram, muitos se ficam bravos, impacientes. Louvado seja Deus, porque não querem esperar. Querem que as coisas aconteçam de uma hora para outra.
Não é assim, queridos. Para nós alcançarmos uma vitória da parte do Senhor, para nós conquistarmos os nossos objetivos, a Bíblia nos manda que tenhamos paciência. Eu sempre digo uma frase e quero voltar a repetir. Nem tudo que é agradável aos meus olhos é bom para Deus. É perfeito para o Senhor. Não. Muitas vezes nós queremos alcançar um objetivo, louvado seja o nome do Senhor, mas que não é a vontade de Deus. Muitas vezes a gente perde alguma coisa e se questiona a Deus por que isso aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. É porque era a sua vontade, era o seu desejo, era aquele, mas não era a vontade do Senhor, não era o plano de Deus. Louvado seja Deus. Então nós temos que entender, nós temos que compreender que nem tudo que serve a mim, nem tudo que me satisfaz ao Senhor. Louvado seja Deus para todos sempre. E o salmista, ele entende isso aqui, ele compreende, louvado seja o nome do Senhor, e o texto no versículo, ou no verso de número 1, ele diz, eu esperei confiante, ou seja, acreditando. Queridos, a única coisa que o cristão, que o servo de Deus, ele não pode perder é a esperança. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa esperança, ela não morreu e não está sepultada. Ela morreu, mas ela ressuscitou. Louvado seja Deus, porque nós temos uma única esperança e essa esperança está depositada na bendita pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Quantas pessoas, amados, que não tiveram mais paciência de esperar e hoje se encontram afastadas da casa de Deus, se encontram distante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque existe uma promessa que Jesus nos fez. Eu vou para o Pai e eu voltarei, e quando eu voltar eu vos recebereis para mim mesmo. E esta promessa está com vários anos que ele fez. Louvado seja o nome do Senhor. E muitos perderam essa esperança. Não tiveram, louvado seja Deus, a paciência de esperar. Muitas vezes, amados, nós sofremos alguns combates, sofremos alguns problemas em nossas vidas, porque a gente não tem paciência, queridos, para esperar. A gente quer tudo de imediato, que as coisas aconteçam de imediato. Louvado seja Deus. A gente não quer pagar o preço, a gente não quer ter paciência, a gente não quer sofrer. Louvado seja o nome do Senhor para alcançar os nossos objetivos. Louvado seja Deus. E o salmista aqui, ele diz, eu esperei e confiei. Louvado seja Deus. Você tem que esperar e você tem que confiar. Quantos objetivos, quantas coisas não conquistamos já em nossas vidas? Louvado seja o nome do Senhor, porque a gente esperou e confiou. Louvado seja Deus. Pois a Bíblia nos diz, querido, que sem fé, isso aqui envolve a fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você não tem fé, se você não tem esperança e não confia, você não tem fé para alcançar os seus objetivos. E é necessário que o cristão tenha paciência, que espere e que tenha fé para alcançar, aleluia, tudo aquilo que ele pretende alcançar, mas no momento e na hora de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu esperei confiante pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu. O Senhor está pronto a todo momento, a todo instante, querido, para nos ouvir.
Louvado seja o nome do Senhor. O profeta Isaías nos diz, num dos seus livros, que os seus ouvidos não está tampado para que não possa ouvir a nossa petição. Então o Senhor sempre está atento, está de mãos estendidas para nos abençoar, está de ouvido atentos à nossa oração. Louvado seja Deus para todos sempre. E ele nos diz neste versículo salmista que ele esperou e confiou. Louvado seja Deus. E que o Senhor se inclinou para lhe ouvir. Louvado seja Deus. Falando-se de inclinação, falando-se de ouvir, louvado seja Deus. Quantos homens e mulheres na Bíblia alcançaram os seus objetivos, seus propósitos, conquistaram aquilo que desejavam, porque pediram, louvado seja o nome do Senhor, tiveram paciência de esperar e sabiam que o Senhor estava sempre pronto para o atendê-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus, e que o Senhor estava sempre o ouvindo. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Queridos, quantas vezes, amados, nós estamos precisando de um socorro de Deus? Quantas vezes, querido, nós estamos precisando de uma resposta do Senhor? Quantas vezes nós colocamos as nossas petições na presença de Deus? Quantas vezes nós clamamos ao Senhor? Quantas vezes nos suplicamos a Deus? Quantas vezes, amados, nós queremos conquistar os nossos objetivos, nossos propósitos? Louvado seja o nome do Senhor, mas a gente não tem paciência, queridos. A gente não quer esperar. Louvado seja Deus. O salmista aqui, ele descreve esta frase e ele deixa claro para nós que ele esperou confiante pelo Senhor. Louvado seja Deus. E o Senhor se inclinou para lhe ouvir. Bendito seja Deus. E ouviu, e que ele atendeu no momento certo, e que ele agiu no momento certo. O salmista estava clamando pelo socorro. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós conhecemos a história do salmista. O salmista foi um homem que foi chamado segundo o coração de Deus, queridos, mas que sofreu inúmeras lutas na sua vida, inúmeras batalhas, perseguição. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista foi muito atacado de vários os lados, mas me chama a atenção este verso da palavra de Deus, onde ele diz: eu esperei confiante pelo Senhor. Queridos, espere Deus agir, espere Deus trabalhar, espere Deus se manifestar, espere Deus lutar ao seu favor. Louvado seja o nome do Senhor. Confie. É aquilo que disse agora há pouco. Muitas vezes a gente é impaciente. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes a gente quer agir da nossa própria forma, do nosso próprio jeito. Louvado seja Deus para todo sempre. Muitas vezes a nossa paciência vai se esgotando diante de tantos problemas, diante de tantos obstáculos, diante de tantas lutas, meus amados. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa paciência, ela se esgota, ela se extravasa. Louvado seja Deus, mas que nesta oportunidade nós venhamos aprender com a palavra de Deus. Bendito seja Deus, que tenhamos paciência de esperarmos no Senhor. Na hora do Senhor é melhor, na hora do Senhor é mais gostoso, na hora que o Senhor age em nosso favor, guerreia, batalha por nós.
Bendito seja Deus para todos sempre. Pois eu quero lhe dizer, não perca a esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Continue sendo perseverante. Continue sendo prudente. Louvado seja Deus, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Basta nós confiarmos, esperarmos. Louvado seja Deus, temos paciência, porque na hora que o Senhor age é muito melhor. Bendito seja Deus. Nunca tome decisões precipitadas na sua vida. Nunca tome decisões por impulso. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca tome decisões próprias na sua vida. Deixe o Senhor agir. Você é servo de Deus. Você é serva de Deus. Deus tem um negócio, um compromisso com você e você tem um compromisso com Ele. Então, querido, não te desespere. Não fique assim, aflito, atribulado, angustiado. Não, lance ao Senhor todas as suas ansiedades. Deixe perante a Ele. Coloque aos seus pés. Coloque aos seus cuidados. Louvado seja Deus, porque o Senhor trabalhará pela minha e pela sua vida. Bendito seja Deus para todos sempre. Eu quero mais uma vez, queridos, ler o verso de número 1 para que fique gravado em nossos corações. Esperei confiante. Deixe a sua causa, os seus projetos na mão do Senhor. Esperei confiante pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu. O Senhor está a todo tempo, queridos, a te ouvir. O Senhor está a todo tempo a te ouvir a tua petição. Ele me ouviu quando clamei por socorro. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus, pois Ele está te ouvindo quando você está clamando por socorro. Queridos, eu quero deixar esta rápida meditação. Não deu para a gente meditar nos outros dois versículos, apenas fiquei no verso de número 1, mas eu quero louvar a Deus pela sua vida e que você entenda que não é uma pregação, é apenas uma meditação, uma reflexão da palavra de Deus. E eu peço ao Senhor que abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.